Estamos investigando a Páscoa, olha só que ousadia, hein? Já parou para pensar quantas coisas já aconteceram a nível mundial que afetou, impactou a humanidade enquanto você está vivo? Como que algo que aconteceu há mais de 2000 anos continua então ainda com tamanha evidência? Desde quando eu estou vivo, eu já vi algumas guerras, já vi algumas situações, mas eu não sei exatamente tantos detalhes também. Como que algo que há mais de 2000 anos ainda continua ecoando para os dias de hoje, onde tudo mudou, mudou tecnologia, mudou forma de se organizar na sociedade, como que essa história ainda continua reverberando até hoje? Mas se ela continua reverberando, esse reverberar, ele é um mero ritual? Ele faz parte de, quem sabe, algo que a gente já se acostumou a fazer? Vem Páscoa, tem Natal também, é uma data importante, né, dentro de um calendário. O quanto que isso é ritual, ou quanto isso, dessa história, dessa Páscoa, 2000 anos atrás, ainda faz sentido? Semana passada a igreja estava lotada. Era Páscoa. Olha para o lado agora. Mas fiquem tranquilos, vai vir Natal. E teremos uma igreja lotada novamente. O quanto que essas histórias de fato são vividas por nós, relembradas por nós e impactam a nossa vida no dia a dia? Ou são meros rituais que há mais de 2000 anos a gente vem passando de geração por geração? E a gente se ousou então a olhar para a Páscoa com esse olhar mais investigativo então da coisa. Por quê? O que tem nessa história? Semana passada, na Páscoa mesmo, na sexta-feira da Paixão, a gente olhou uma evidência, o registro da cruz. Lembrando que a crucificação não foi algo exclusivo dado a Jesus enquanto condenação. A crucificação era a forma mais cruel que o Império Romano tinha para crucificar alguém, para aniquilar alguém. Sabe o que é aniquilar nesse sentido? Não era só acabar com a sua vida, era acabar com a sua moral, acabar com qualquer tipo de resquícios que você poderia deixar numa sociedade. A cruz servia para isso, porque tinha humilhação, tinha a exposição pública de tu pegar uma cruz e carregar ela diante de todo mundo. Imagina, ali vai o cara que falou para nós que era filho de Deus, carregando a cruz, precisando de ajuda de outros para conseguir carregar a cruz. Olha só, agora está sendo crucificado. Era para acabar com qualquer tipo de resquício que aquela pessoa estava causando na sociedade, não simplesmente acabar somente com a sua vida. E a gente viu, só que depois de 3 dias, no domingo, o túmulo onde esse cara foi colocado, esse tal de Jesus, que até por zombaria foi colocado uma placa Rei dos Judeus, ele estava vazio. Então a gente tem 2 evidências interessantes: a cruz, que de algum modo é a arma do crime, e o túmulo vazio. Só que, como todo processo de investigação, a gente precisa das testemunhas. Ou seja, quem viu isso? E quem viu falou para quem, está falando o quê? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as testemunhas. Quem foram essas pessoas que viram isso? O que elas relataram? Mas antes de entrar, uma provocação. Mas e se? E se? E se Cristo não existiu? Ou e se ele foi só mais um rebelde? Foi um rebelde que marcou a história ali naquela época e deu. Quis confrontar o Império Romano, o império mais poderoso da época. Seria eu, um cara, de repente, querer confrontar hoje, sei lá, Estados Unidos, China, os lugares que têm o maior poder bélico do mundo. Se de repente ele só foi um rebelde, fez uma bagunça ali e tomou uma lição por isso. E se tudo é uma mentira? De repente esse pessoal que seguia ele inventou isso, né?
Pô, imagina, a gente saiu por aí falando para todo mundo que esse Jesus é filho de Deus e depois está ele crucificado e morreu. Com que cara que eu vou andar na sociedade agora? Vamos mentir. Vamos falar que ele ressuscitou? Não, mas ele morreu, mas está vivo. Por que não? Mas e se ele nem ressuscitou, então? Se aquele túmulo aberto era tudo uma fantasia? Se ele nem ressuscitou? E se ele nem ressuscitou, e se o corpo dele foi roubado? Quem poderia querer roubar o corpo dele? Ladrões? Vejamos. Lembram da cena? Jesus está sendo crucificado e os soldados fazem algumas coisas. Entre as coisas que a Bíblia relata, eles jogam sorte para ver quem ia ficar com a roupa de Jesus. Tu não acha um troço meio... Caraca, velho. Tirar sorte para ver quem vai ficar com a roupa. De repente a roupa estava toda zoada, suja de sangue. Meu querido, é que na época não tinha de sentar, pedir na Shopee, na Shein uma roupinha e aparecer na tua casa por R$ 39,90. Roupa, tecido, era coisa cara. Então sim, vamos jogar sorte e ver quem vai ficar com o tecido desse cara aí, com a roupa desse cara. E por que então ladrões iam querer roubar o corpo se é a própria roupa? Os soldados já tinham jogado sorte. Jesus, por cumprir uma profecia, foi morto e sepultado de forma bem digna para quem não tinha nem onde repousar a cabeça. Foi dado a ele um lugar, uma boa sepultura, e o corpo dele é colocado num manto de linho que valia muito. Então, rapaz, se a gente joga sorte para ver quem vai ficar com a roupa naquelas situações, empurrar uma pedrinha e pegar um bom pedaço de tecido de linho, pode ser, né? Ou então quem roubou foram os discípulos. Vamos roubar, tirar daí, e está feita a nossa história. Ele ressuscitou. Ou então quem roubou foram as próprias autoridades. Tira esse corpo daí. Tira esse corpo aí para não dar rolo, senão o pessoal vai querer roubar, vai começar a querer fazer algum tipo de santuário para esse cara e já deu muita confusão. Ou de repente quem quis roubar foi a própria família. De repente vocês podem até falar assim, pô, Dudu, tu está forçando a barra. Várias especulações, quem é que vai fazer isso com o corpo? Dudu, momento cultura agora. Eu gosto muito de história. E eu estou vendo uma série de uma história de alguém que eu já gosto. E por favor, não tem inclinação política, nada, é porque eu gosto de... Eu estou vendo uma série sobre Evita Peron. Evita Peron foi esposa de Juan Perón, que foi presidente ali para a década de 50 na Argentina. A Nayana fica de cara com esses meus gostos. Quando a gente pegou fé, quando a gente foi... Vou abrir meu coração para vocês, diante da minha esposa. Quando a gente foi para Buenos Aires, a gente foi de lua de mel para Buenos Aires, e a gente foi naqueles shows de tango, né? E aí nós sentados lá e contando a história da Argentina, e entrou no episódio de Evita Peron, ali que eu fui conhecendo um pouco, isso era 2014, né? 2013. Aí, no meio do show, de repente mostra quem é Evita Peron. E aí vem contando a história dela e o impacto dela na sociedade, e vem o dia que ela morre. E no show as luzes se apagam, entram caras com cavalos, sobem num baita de um palco, os cavalos paradinhos de cada lado, a bandeira da Argentina parada, caída assim, num telão gigante no fundo, imagens de Evita falando ao povo, em áudio, os áudios originais da época dos rádios comunicando, morre essa manhã nossa heroína Evita Peron. Cara, eu chorava desesperadamente. Que comoção! Cara, era uma proporção, foi igual o nosso velório aqui, o nosso cortejo com Ayrton Senna. Ruas lotadas. Eu olho para o lado, a Nayana olha para mim, e antes que eu enxugue as minhas lágrimas, a Nayana, chato esse negócio, tudo é Argentina, tudo é essa Evita, e o meu Deus, foi essa mulher que eu casei. Por que eu estou falando isso? Mas por que eu estou falando essa questão do corpo, Evita Peron? Eu estou vendo agora uma série, ela morre, e o corpo dela é embalsamado, numa forma que na época não era comum, era até inovador, com cera, látex, uma coisa bem...
E o corpo dela fica exposto lá na Central dos Trabalhadores da Argentina durante 3 anos. Só que depois desses 3 anos, o marido dela, que era presidente, os militares tomam o poder e ele sai fugido para Madrid. E o que a gente faz com o corpo agora? Começa essa confusão aqui, ó. Os militares tiram o corpo, senão os peronistas vão pegar e transformar isso num santuário. Depois descobrem que tinham pelo menos 2 cópias do corpo em látex, para enganar. De madrugada eles pegam o corpo, tiram de lá e vão enterrando com nomes aleatórios. Um dos militares falou: deixa que eu guardo no sótão da minha casa. E o cara entrou em paranoia. E ele escutava qualquer barulhinho, ele ia lá no sótão. Eis que uma madrugada ele escuta um barulho, sobe no sótão, vê um vulto lá em volta do corpo, dá um tiro. Fato real, ele matou a esposa grávida. Olha a paranoia por causa de um corpo que poderia causar qualquer tipo de movimento numa sociedade. Depois esse corpo é roubado várias vezes, é mandado para Madrid, entregue então para a família. Anos depois, passa mais de décadas, ele retorna e aí ele é sepultado ali no bairro da Recoleta, em Buenos Aires, com um monte de segurança, não de segurança física, mas com grades ali. Então é um lugar que é um ponto turístico. E quando eu fui ver, eu também fiquei bem comovido, e a Nayana, morreu, chato esse negócio. Mas é porque a gente é capaz de fazer isso. Por que não, de repente, na história desse Cristo, esse cara que fez essa muvuca ali nesse império, por que não? Por que não roubar esse corpo, levar para um lado, levar para o outro? Por que não? Mas e se ele nem morreu? E se tudo foi um teatro? Já parou para pensar nisso tudo? Hoje de manhã, depois que acabou o culto, teve alguém que falou: cara, naquela hora que tu parou de falar sobre todas aquelas questões, eu falei: é verdade, eu vou embora. Eu falei: não, calma, tem a segunda parte. Existem evidências extrabíblicas sobre esse tal de Jesus de Nazaré. E é bom até a gente saber esses nomes que é dado a ele, né? O seu nome era Jesus de Nazaré, por causa do lugar que ele veio. Jesus Cristo é um rótulo. Cristo quer dizer Messias. Então o seu nome era Jesus de Nazaré, de onde veio. Cristo é Messias, Jesus Cristo, Jesus o Messias. E existiam evidências desse Jesus fora da Bíblia. E uma dessas testemunhas, que é o que a gente está vendo hoje, se chamava Flávio Joséfo, nascido por volta de 37 depois de Cristo, um judeu, nascido em Jerusalém, tinha como profissão historiador e líder militar. Ele servia o Império Romano. E um dos seus relatos ele fala o seguinte: e quando Pilatos, por denúncia dos principais entre nós, ou seja, os líderes judeus, o condenou à cruz, aqueles que o haviam amado desde o princípio não deixaram de fazê-lo, pois ele lhes apareceu vivo novamente ao 3º dia, como os profetas de Deus haviam predito estas e muitas outras coisas maravilhosas a seu respeito. E até hoje não desapareceu a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele. Isso é um relato histórico, existe essa documentação, ela não é bíblica. Outro cara, Tácio, nascido por volta de 56 depois de Cristo, um romano, tinha como profissão, ele era historiador, foi senador e político, e ele relata o seguinte: Cristo, de quem deriva o nome cristãos, sofreu a pena extrema dura durante o reinado de Tibério, às mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos, e essa superstição perniciosa, ou seja, essa crença danosa deles, reprimida por um momento, irrompeu novamente, voltou, não apenas na Judéia, origem desse mal, mas também em Roma. O cara está falando, aquele cara voltou, esses caras voltaram. Mas a gente também tem relatos e evidências bíblicas. Se de repente a Bíblia para você ainda não é uma manifestação daquele que é divino, pode olhá-la como um relato histórico, foram documentos encontrados. Então, o que nós temos aqui? Quais evidências que a Bíblia, quais relatos que ela nos apresenta? Vamos dar uma olhada. Maria Madalena. A Bíblia, enquanto relato histórico, fala que foi uma mulher chamada Maria Madalena
para entregar coisas ao corpo desse Cristo. Chegando lá, ela se depara com o túmulo vazio. Aquela estratégia de rouba o corpo, inventa uma mentira, inventa uma história, aqui ela já começa a não ter força. Porque o valor do testemunho da mulher na época era zero. Se acontecesse um crime ou qualquer coisa, e uma mulher visse e falasse, não, eu vi, diante do sinédrio, que era o lugar de julgamento, diante de algum juiz, de alguma autoridade, ela iria falar, o seu testemunho não tem valor. E eis que Deus então bota uma mulher, mas vai ver, Deus vacilou nessa, né? Não era para Maria, Maria foi de enxerida. Quem sabe no segundo momento ele apresentou para homens, onde aí sim o seu discurso e o seu testemunho teriam valor na sociedade. Eis então que a segunda aparição de Jesus foi então para mais mulheres. Para mais mulheres. Só depois ele aparece para Pedro. Só depois ele vai aparecer para Pedro. E aí ele aparece também para 2 discípulos no caminho. Esses 2 caras estão saindo de Jerusalém, indo para um vilarejo chamado Emaús. Cantamos uma música. Porque eles vão caminhando e falando, pois é, né? A gente seguiu Jesus, foi até Jerusalém passar Páscoa com ele, e o cara morreu, velho. E acho que Jesus aparece para eles. E eles não se tocam que é Jesus, e Jesus, conte-me mais. E eles falam. E aí Jesus começa a apresentar a escritura para eles. E eles vão caminhando. E chega no final da noite lá, do dia, e eles falam, fica aqui com a gente. E eles sem saber que é Jesus, Jesus fala, não, eu vou seguir adiante, fica aqui com a gente. Daí Jesus, tá bom. E eis que Jesus entra na casa, é dado a Jesus, sem saber, o lugar de honra, porque era quem ia partir o pão da casa, por isso que a gente canta isso, preparamos a casa, perfumamos a ela, damos a ele o lugar de honra, e a hora que ele parte o pão, aqueles caras olham e falam, é Jesus, e ele some. E eles olham para os outros e falam, não ardia o nosso coração não queimava na hora, enquanto ele falava com a gente, era ele, e eles saem correndo, para falar para outros, é verdade. E Jesus também aparece para discípulos, numa casa fechadinha, os caras estão lá ainda, tristes, lamentando, e Jesus aparece. Mas na primeira aparição tinha um cara que não estava lá, um tal de Tomé. E aí os discípulos chegam para Tomé e falam, Tomé, o cara apareceu, meu. É real, ele está vivo. Aí Tomé eu acho que o Tomé era luterano. A gente é mais racional, né? A gente é um pouco, vamos combinar, né? De repente se ele fosse mais pentecostal, ele ia falar, aleluia, glória a Deus. Mas ele falou, não nasceu não ressuscitou não. Só vendo. Vem com esse papinho para mim, cadê a teologia? Cadê a sistemática atrás disso? Mas eis que Jesus então aparece para Tomé. Aí a prova que ele era luterano, ele tinha que encostar ainda. Falou, não, será? Jesus faz para ele, olha aqui rapaz. E aí ele encosta. Ele fala, tu é o Cristo. Tu ressuscitou. Tu está vivo. Esses são alguns dos relatos que a gente tem, algumas das testemunhas que a gente tem, testemunhas que nem se encontraram e chegaram com o mesmo discurso, ele está vivo, não saiu tudo de um único núcleo. Mas tem um relato de um cara bem interessante também, Paulo. Esse cara não andou com esses discípulos, inclusive nessa época ele queria prender esses discípulos. Esse cara não andou com Jesus no período depois da ressurreição, enquanto ele esteve na terra. Esse cara foi ter um encontro com Jesus só depois que Jesus já tinha subido aos céus. E ele fala o seguinte, lá em Coríntios, agora irmãos, quero lembrá-los das boas novas, que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, eu estou me confundindo aqui. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, sim, 2 pontos. Do contrário, sua fé é inútil. Gente, já é domingo à noite, segundo culto.
Paulo está falando aqui sobre a ressurreição. Paulo está falando para eles, se aquilo que eu anunciei, que o Dudu teve dificuldade de ler, que foi a ressurreição, se vocês não estão crendo nisso, esquece, é inútil. Seria eu também chegar aqui e falar, gente, se a gente enquanto igreja não acredita que Jesus está vivo, que Deus é vivo, vamos embora. Fecha essa igreja. Se a gente acha que ele é um personagem histórico e ficou lá 2000 anos atrás, fecha essa igreja, transforma num café, faz alguma coisa. É inútil a fé. Ele continua. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, porque ele vem aparecer para Paulo só depois que ele já tinha retornado ao céu. Por isso que Paulo usa esse termo, como se fosse uma coisa fora de tempo. Aqui é um relato, é um apanhado que Paulo faz dessas testemunhas que viram a Cristo. Em Atos, a gente também tem um relato bem interessante, e um relato que nos dá mais uma prova, nos dá mais um elemento para a gente entender esse Cristo que ressuscita e aparece. Vai falar que durante os 40 dias, a gente tem um nome preciso aqui, durante 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia, prova que ele está vivo é essa, né? Com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Então, os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês a saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Vocês percebem que a palavra testemunha aqui agora ela muda? Por quê? Até então, as testemunhas eram testemunhas por ocasião. Eu estava lá e vi. É igual você estar andando na rua, vê um crime ou qualquer coisa, tu não escolheu estar ali. Aconteceu e tu é uma testemunha. Agora o que Cristo está fazendo não é mais ter as suas testemunhas por ocasião, ele apareceu e elas viram. Agora isso vira convite. Vai descer o poder sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas. Agora ele está fazendo um convite. Agora ele está jogando na mesa uma possibilidade. E aí? Vamos? Não saiam ainda. Vai descer. Ou seja, ser testemunha agora não é devido à ocasião, mas um convite do próprio Cristo. E ser uma testemunha para Cristo não tem a ver com defender, comprovar, mas com provar e viver. E aqui a gente precisa se atentar. Porque por vezes a gente acha que ser testemunha é isso, é defender, é falar de Jesus, tu tem que acreditar em Jesus, Jesus é assim. Não. Esse chamado de Cristo para que eu e você, para que a gente possa ser uma testemunha dele, tem a ver com provar de Cristo e viver de Cristo. E não ser um grande defensor de Jesus Cristo, onde eu condeno aquele que não pensa, não crê e não é impactado na fé da mesma forma que eu. E aí nisso tudo a gente já gosta de misturar outras coisas.
e já bota a política no meio, porque um lado é de Jesus, o outro é de Satanás, e é assim, você tem que acreditar em mim, porque senão está todo mundo condenado, e a gente faz um grande caldeirão de sopa, serve numa grande tigela com uma baita de uma colher, bota, enfia na boca do outro e fala, come e diz que é bom. Enquanto Cristo está falando, prova e viva. Alguém pode passar a noite toda aqui te explicando o que é uma maçã, a cor, textura, o gosto. Se eu te der uma maçã, em 10 segundos, tu já vai saber o que é isso. Ou seja, às vezes a gente fica num discurso para as pessoas que tu tem que aceitar Jesus, tu tem que viver, porque Jesus te ama, mas tu nunca amou aquela pessoa. Ela nunca pôde experimentar desse amor através da tua vida. Porque você tem palavras para ela de condenação e nunca uma postura de amor onde ela possa falar, nossa, eu me senti amada. Por isso o nosso convite, o convite de Cristo, para que a gente possa ser uma testemunha, é para que a gente possa viver. E aí eu quero ler com vocês, eu não vou projetar aqui na frente, vai ser bem culto raiz, com Bíblia de papel e tudo, ó. Quem tem a Bíblia e quiser abrir para ir acompanhando, Atos 5, esse relato aqui eu acho muito legal, e é um relato que nos mostra esses discípulos que resolveram então testemunhar, viver esse Cristo, e fala o seguinte, 17, tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu a porta do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme havia sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram um conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia, então no templo, estão lá ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele? Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurado numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoados. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu, ou seja, um líder religioso, chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo de Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram, e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo dispersou.
Portanto, o meu conselho é que deixe esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, com as costas todas alinhadas, mas porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E qual era a ordem? Não falem mais sobre esse Jesus, Como é que termina o texto? E todos os dias no templo, de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar Jesus Cristo. Isso aqui é a decisão de ser a testemunha. Essa aqui é a decisão de ser a testemunha. Do cara voltar aonde foi preso, ser açoitado e ainda continuar feliz da vida e falar, eu vou continuar, porque eu sou chamado para ser essa testemunha. E o líder religioso ali, Gamaliel, ele não sabia, mas a história ia fazer com que as palavras dele afirmassem que esse movimento desse tal de Cristo é de Deus. Ele dá até 2 exemplos antes e fala, já teve gente que teve líder aí, morreu e depois acabou e não deu em nada, deixa esses caras aí. Passaram 2000 anos e estou eu aqui falando de Cristo para vocês. É o chamado para a gente ser testemunha, é o chamado para a gente, movidos pelo Santo Espírito de Deus, anunciar esse Cristo. E diante de tantas evidências e diante das testemunhas, a maior evidência não está apenas no que eles viram, mas no que se tornaram. A maior evidência que Cristo vive, Ele é poderoso, não está só no relato de cada discípulo, mas está naquilo que eles fizeram com isso. É naquilo que eu e você somos transformados, que Cristo é anunciado. Não apenas naquilo que de repente num secreto tu acredita, ou tu até declara às vezes verbalmente, mas o maior testemunho de que esse Cristo é real, tem a ver com aquilo, naquilo que Ele nos transforma. Com os discípulos, medo virou coragem, dúvida virou fé, fuga virou missão. A fé cristã não nasce de uma ideia, mas de um fato: Jesus Cristo ressuscitou. Não é uma ideia mística, para você tentar entender e falar, eu vou crer nisso, sinto uma energia disso. É um fato, marcado na história. E diante de um fato, não basta apenas conhecer, é preciso responder. Diante desse fato, qual que é a resposta que eu e você temos dado para a realidade que Cristo Jesus está vivo? Para a realidade que Cristo Jesus ressuscitou ao 3º dia. Não é uma resposta a um sincretismo, mas a um fato. Você tem 3 possibilidades, pelo menos, ao meu ver: não acreditar em nada desse fato e vida que segue. Acreditar e saber é verdade, mas ser indiferente a isso. Tudo bem, eu sei que é, mas não é para mim. Ou diante desse fato você pode acreditar e se entregar e se tornar uma testemunha viva e real desse Cristo que é vivo e real. Qual é a resposta que você tem dado através da sua vida para esse fato de que Jesus Cristo vive? Qual tem sido o impacto da tua vida nos lugares onde você tem pisado por conta dessa realidade que Jesus Cristo vive? Qual tem sido o impacto do teu relacionamento com o teu filho, com a tua filha? Qual tem sido o impacto do teu relacionamento com o teu marido, com a sua esposa? Qual tem sido o impacto da tua vida no teu trabalho, da vocação que você tem, independente da área que tu atua, através dessa realidade que Cristo Jesus vive?
Eu não sou o cara mais vivido do mundo, mas se eu pudesse te dar um conselho, das 3 opções eu ficaria com a terceira. Eu responderia a esse fato me entregando para Ele, falando: Cristo, a minha vida é Tua, porque eu reconheço que Tu é vivo. Isso não tem a ver com, de repente, tu largar tudo e fazer teologia e virar pastor. Se for o teu chamado, vai. Mas tem a ver com tu entender que aonde a planta dos teus pés estão pisando, ali tu é chamado para ser testemunha. Com aquilo que Deus te capacitou, com aquilo que Ele te deu de dom, de talento, dentro do conselho de irmãos que Ele te dá aqui na comunidade do Redentor. Qual tem sido o impacto? Qual tem sido a resposta que você tem dado a partir desse fato que Jesus Cristo vive?